Bom dia a todos. Com muito prazer que estou aqui, a responsabilidade, né, de ser a primeira a apresentar um novo SIG e parabenizo também a conquista do SIG. Né? Eu sou Liudinile Pinto Caetano, sou mestranda em projeto de pós-graduação Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe, pela Unesp, e eu sou orientada pela professora Ana Lúcia de Jesus Almeida e orientada pela professora doutora Maria Rita de Oliveira. Estou tentando passar. Como eu faço para passar, Juliana? Ô, Juliana, você tem que passar a... Aí. Essa aqui é a apresentação do trabalho. E esse trabalho foi proposto, né, quando eu estava na graduação também com a equipe de interação para estudar a CPLP. E mais ou menos isso aqui é apresentar. Eu vou focar hoje, como a professora Jaqueline explicou antes, eu vou focar a minha apresentação mais no campo do que eu venho desenvolvendo desde que cheguei aqui em Bissau. E vou fazer uma breve apresentação para situar mais ou menos o que o meu trabalho vai trabalhar e quais são os anseios deste. E depois mostrar os resultados até agora. Que também, de antemão, eu digo que o trabalho foi interrompido devido ao coronavírus. Bom, esse trabalho pesquisa agroecologia, influências desta na segurança e soberania alimentar, nutricional também, voltada aos seus impactos na saúde e na nutrição da população. O meu campo, eu vou explicar sim, posteriormente onde vai ser. Bom, começo explicando que o objetivo do trabalho, introduzindo de que eu fiz uma breve história dentro da minha introdução, explicando como agrônoma, para quem não sabe, a evolução, o porquê do homem viu-se necessário o homem produzir seu próprio alimento, depois paleolítico e tal. E com essa evolução chegou a Revolução Industrial, no século XVIII, XIX, né, como data os estudos. Houve uma grande revolução industrial, onde implementaram-se várias máquinas e tal. E com isso, depois veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde esses materiais realmente serviram durante a guerra, né? Mas com o final da guerra, viu-se necessário investir em outra indústria, porque o armamento já não era viável por causa do fim das guerras. Então, passaram-se a usar vários produtos químicos para a agricultura. Nisso, estava-se havendo, dentro das resultados da produção e da produtividade, posso assim dizer, e muitos estados entraram nessa onda de comprar pacotes, como no caso brasileiro, com o patrocínio do FMI, vira-se necessário essas pessoas, esses governos investirem para que haja um desenvolvimento agrário. Nesse sentido, muitos países, então, não acompanharam esse processo. Mas os que acompanharam, como alguns países da América Latina, como disse o Renaud, e Europa e América do Norte, muitos países já compraram esse pacote e realmente viram essa produtividade. Daí, alimentava-se de que essa produção era para sustentar a população mundial, por causa da saída da guerra, alimentar o povo da fome. E ganhou-se força essa teoria, onde muitos países, como eu já disse, se engajaram, mas na década dos 80, vou citar caso específico no Brasil, houve autores, cientistas, também alguns movimentos, mostrando que essa aqui não era viável, porque estava trazendo uma nova forma de estruturação do campo, onde os campesinos estavam sendo expropriados e muitos
estava tendo latifúndio e pessoas estavam ficando sem terras. E essa produção não beneficia o povo do campo, mas é mais comercial, é comercial mesmo, ou seja, só para o PIB do Estado. Então, com essa produção, estava também tendo já a revolução em termos de estudos, de que existia uma dose, posso assim dizer, uma dose que poderia ajudar, mas com uma dose, posso dizer, descontrolada, seria um envenenamento da população. Aí eu ouvi a iniciativa, ou a volta para uma produção orgânica. Com essa produção orgânica, a população, como estudo, estava mostrando que era mais saudável para o nosso organismo e também era mais nutritivo. Nesse caso, também surgiu a agroecologia. A agroecologia, que é uma ciência que envolve o econômico, o ambiental e social, envolvendo também assim a produção orgânica, ou seja, seria o modo de vida de tudo que é economicamente viável, socialmente justo, também sustentável. Então, todo esse historial, se tem o caso do Brasil, eu posso dizer que da Guiné foi um pouco diferente, porque a Guiné só surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, e em 1973, com essa revolução. Então, a Guiné não acompanhou perfeitamente como outros países da África também, posso dizer, que estavam na luta colonial. Então, para dizer que houve uma mecanização, houve um latifúndio, houve uma expropriação de terra, porque a colonização guinense foi uma frustração, não. Os colonizadores, os invasores não moraram aqui em Guiné, numa porcentagem como em outros países africanos. Então, os campesinos reproduziam as técnicas que sempre implementaram, desde antes de eu chegar aos portugueses, porque não houve um grande impacto no campo guineense. Ou seja, posso assim dizer que até 2000, segundo o que consta os relatos, a produção era mais agroecológico mesmo, posso também dizer que é orgânica, independentemente das políticas que eram implementadas do governo. Bom, esse aqui é a síntese bibliográfica, que, como eu falei, são autores que discutiram a agroecologia e também trouxeram a produção orgânica em face ao agronegócio. Esses autores, a maioria são brasileiros, e chegada aqui, eu consegui alguns documentos que são do Estado mesmo, da política sobre como o Estado vê, eu vou focar mais nisso agora, como o Estado vê a agricultura guineense. O Estado, como ele vê a agricultura guineense como realmente de subsistência, é assim que diz os documentos oficiais, mas com uma produção de uma forma que poderia ser mais. Ou seja, as políticas públicas não são... a gente não consegue ver essas políticas chegando ao campo, mas quando o Estado vai elaborar um documento oficial, o Estado consegue ver que realmente a sua agricultura, tipo, com o setor primário, que diz 80% do PIB, não tem uma grande, assim dizer, contribuição do Estado, um orçamento que dá com que uma população revolucione a sua agricultura. E, portanto, nisso, o Estado vê que, como diz a terra aqui, o Estado é o dono da sua própria, de tudo, como é dono e também sabe como explorar os seus recursos. Então, isso abre a mão do Estado selecionar como vai explorar seus recursos. Nisso, o Estado diz que não cita a agroecologia nos documentos oficiais que eu li, mas de que a agricultura realmente precisa de um orçamento geral, precisa de estruturação e também de elevar a nível de segurança alimentar, porque a pobreza em si não permite que o campo se estruture e que faça
face a essa a pobreza, porque, segundo os dados também, a Guiné, tipo, no seu geral, ocupa o 176º lugar, né? Questão de pobreza, no ranking mundial. Então, para fazer face a isso, o Estado vê que realmente é necessário um investimento, mas ele opta, tipo, escolhe, de que realmente é necessário, a partir ainda pela segurança alimentar, estruturar essa população, para assim eles poderem variar a sua alimentação. Ou seja, de uma forma geral, eu posso dizer que, do ponto de vista guineense, a população realmente precisa de um investimento, mas para tornar-se agricultores familiares, não vê o Estado, não vê eles como um campesinado. Então, e também deixa muito claro, de uma forma que a gente pode interpretar, de que o ideal seria o agronegócio, porque ele fala de investimentos, de mudar a forma de produzir, de esquematizar a produção, ou seja, deixar tudo certinho como o agronegócio. Tipo, esse aqui tem que produzir isso, esse também tem que produzir isso, para poder vender de uma forma geral, dinamizar o mercado. Bom, esse aqui são os objetivos gerais do meu trabalho, entender a evolução da agroecologia no setor de Safin, que é Guiné-Bissau, desde a independência e suas influências nos hábitos de saúde e nutrição da população. Esse aqui eu vou falar com propriedade quando eu for falar de campo, e esses aqui são objetivos específicos. Bom, esse aqui é o procedimento metodológico que já está sendo utilizado, né? Porque o projeto já foi discutido e houve alterações, mas isso aqui são coisas que mantiveram. As pesquisas vai ser exploratória, como pesquisas esse tipo de pesquisa realizar especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado, tornando-se assim difícil, segundo Gilder, sobre ele formular hipóteses precisas e operacionais. Como vocês vão poder ver ao longo da minha explicação, tem coisas que a gente projetou, mas chegando aqui que eu vi também, como qualquer pesquisa, ver que precisamos também discutir, e está sendo muito bom explorar mesmo o campo, vendo outras direções dessa pesquisa. As hipóteses que eu trouxe levantar geralmente estão sendo, de uma forma geral, atingidas. Essa aqui é a localização do meu objeto. A Safin é um setor, mais ou menos correspondente a um município do Brasil. É um setor muito jovem, com 7.000 habitantes, mais de 14 mil são jovens, entre de 21 a 54, e o restante é acima de 64. Então, é uma população jovem, habitada, o setor é habitado majoritariamente por mulheres. Esses aqui são os sujeitos da pesquisa, onde pesquisei e entrevistei os camponeses, consumidores de produtores, ou seja, as pessoas que trabalham lá, que moram lá, que vivem lá, e lideranças comunitárias. Consegui entrevistar uma liderança, duas na verdade, e gestores administrativos do governo, que eu não consegui, porque quando eu fui tentar, já houve uma situação política que não se sabia se o gestor administrativo ia se manter no caso ou não ia. Então, ficou nisso. E quando o gestor soube que ele se manteve, eu fui lá conversar, e eu tentei conversar, e a gente marcou e decretou-se o estado de emergência, então não deu mesmo para contratar o gestor, e sempre que eu ligo, ele realmente está lá resolvendo algum problema nessas situações emergenciais. O empresário, no caso, eu conversei com que é o vice do lugar, e um adjunto, que é depois de nós.
coleta de dados. Bom, vai ser através da observação, pesquisa documentar sobre as transformações do campo, que permite a revisão bibliográfica, entrevistas com camponeses, empresários da agricultura e do governo para identificar essas transformações. Essa aqui é a aplicação de questionário de segurança alimentar, que é o FIES. E eu tenho aqui baixado, não sei se alguém vai querer que eu suba depois, para a pessoa ter acesso. Mas são esses o método que eu estou usando para coletar informações de observação, entrevista, aplicação do questionário e pesquisa documental, né? Bom, essa aqui, análises, entrevistas vai ser analisada segundo o padrão, configura a análise do conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e de descrição do conteúdo das mensagens. E também vai ter também uma análise do FIES, que vai ser utilizada a teoria de resposta de item, mais ou menos que é utilizado para avaliar a avaliação do Enem, porque através da análise, resposta, pesquisa de testes, como a insegurança alimentar é em si uma característica inerente, são não observável, como, por exemplo, a inteligência, que é no caso como no caso da avaliações mais de testes. Então, isso vai vai ser uma técnica da estatística que vai ser utilizada depois. Bom, esse aqui é meu plano de trabalho, tá uma letra um pouquinho menor, vocês estão conseguindo ver. Tá, eu vou fazer a revisão bibliográfica, projetar os sujeitos, testar o questionário, realizar entrevistas, organizar os dados coletados, participar dos seminários temáticos, análise do conteúdo das entrevistas, resultados do campo, elaboração do relatório do campo, o que eu estou devendo para as minhas orientadoras, aí eu tenho que enviar, e depois vem a qualificação, a elaboração do relatório final e defesa da dissertação. Essa aqui foi como esquematizado, para a revisão, o programa ficaria o tempo todo, e deixa eu especificar mais ou menos. Aqui a qualificação é 9, elaboração de material final seria 10, e defesa da dissertação seria 11. Ou seja, a dissertação deveria, a defesa da dissertação deveria ser 10 de outubro, e a qualificação deveria ser 2 de maio. Eu acho que a gente vai correr atrás e vai dar certo. Bom, aqui vem o campo em si, essa aqui são referências que eu usei. E agora vem o campo, pesquisa de campo. Bom, eu cheguei em dezembro, aqui em Bissau, cheguei no dia 21, e como programado eu ia começar o campo em janeiro. Em janeiro eu consegui fazer os contatos, realmente para ter um interlocutor. Eu viajei até Safim, não é muito distante aqui de Bissau, e eu consegui marcar o primeiro encontro para dia 3 de fevereiro com o responsável comunitário. Deixa eu voltar aqui e explicar que o meu campo foi de dia 23, de dia 3 de fevereiro a 23 de março de 2020. Nessa época, já estava procurando se ia se decretar estado de emergência ou não. Questionários que eu usei para as entrevistas, essas aqui são as perguntas para os camponeses. Por exemplo, eu vou citar algumas perguntas que eu acho realmente. Na sua opinião, essa primeira pergunta, na sua opinião, quais são os aspectos positivos e negativos da vida no campo? Bom, a maioria das pessoas que eu entrevistei, os camponeses, falaram que o aspecto bom do campo é que o seu lar, é lá deles, é de viver e o que sabem fazer, viver do campo.
O lado negativo é realmente a ausência do governo e também das possibilidades de vida. Ou seja, mesmo se a pessoa decidir, eu não quero trabalhar com lavoura, não vai ter outra opção. Então, esse aqui é um lado negativo, porque às vezes a pessoa trabalha porque gosta, e os mais jovens sempre falam, não, eu trabalho porque eu necessito mesmo no campo, eu preciso comer, é por isso que eu estou aqui. Mas se não fosse, talvez eu gostaria de estar fazendo outra coisa. Bom, essas perguntas, a quarta pergunta, o cultivava para comercializar, como é comercialização? Essa aqui, quando você pergunta a um homem, o homem responde logo, não, que são as mulheres que comercializam. Ou seja, desde arroz, que é o produto que todas as famílias têm que produzir porque é o alimento básico dos guineenses. Toda família que já tem uma propriedade, um terreno, sempre prioriza a produção de arroz. Neste caso, toda família que você pergunta fala, os homens respondem, eu trabalho com arroz, ou seja, os homens é que ocupam de arroz e eu comecei com as mulheres é que vendem tudo. Porque às vezes quando uma família produz uma certa quantidade de arroz, não dá para consumir o ano inteiro. Então, a mulher, para complementar a renda, a mulher pesca, às vezes para fazer o molho, né, para botar no arroz. As mulheres vendem hortaliças, quase todas as famílias têm mulheres que trabalham com hortaliças, ou seja, para ajudar a comer com arroz e também para vender, para complementar a renda. Vendem frutas e isso, tudo que toca com a comercialização, a compra de abastecimento já domiciliar, é a mulher que se encarrega. Bom, a última pergunta, quais são os principais problemas de saúde da família que vocês enfrentam no dia a dia? Todo mundo fala, só dor de cabeça, dor de barriga. E aí vão tentando descobrir qual é o problema, a causa do problema. Outros falam, não, deve ser a água do poço que a gente toma. Deve ser, não, a poluição que chegou em Guiné agora, antes não tinha isso. Todo mundo, mas ninguém dizia por concreto. Você pergunta, a pessoa fala, não, é mais dor de cabeça, não é mais dor de barriga, são essas duas coisas. Não, às vezes febre, corpo inteiro. Ninguém sabe o porquê. E também, deixo claro que eu fiquei de passar na unidade de saúde, mas também com o coronavírus, não deu. Mas eu acho que eu vou ter que fazer essas entrevistas por telefone ou PD para tentar pegar essas informações. Mas todo mundo fala, se você for, não vai ter um dado esquematizado que vão te passar, mas pelo menos é bom ouvir de um agente de saúde a razão, o porquê. Esse aqui são perguntas para os empresários, que nesse caso, o empresário que eu consegui falar, como eu disse, eu vice, Luís Mateus, ele é português e fala que está em Guiné há 6 anos. Ele chegou depois da implementação, claro, da empresa, que eu vou mostrar posteriormente. As perguntas que lhe foram feitas são: como é e por que escolheu Guiné-Bissau para estabelecer? Ele falou que são negócios que, por exemplo, eu saí da Guiné para o Brasil para ver outras oportunidades, ele também, mas eu perguntei se ele está gostando de estar aqui. Ele falou que não, se fosse, tipo, uns mais anos atrás, uns 10 anos atrás, ele não viria. Então, eu perguntei, por ser de outro país, como vê a realidade agrícola guineense comparando com o seu país ou que já trabalhou. Ele, de uma forma irônica, respondeu que tipo, o governo, o Estado guineense, está tentando investir na agricultura, ou seja, porque está abrindo o mercado de quase tudo para os estrangeiros, para os que têm dinheiro, e os guineenses, com certeza, a maioria, como eu disse, é um país vulnerável, não tem como investir desse tamanho, que depois as fotos vão mostrar o tamanho da propriedade. Falou que não, que o governo guineense está tentando investir, mas o problema é que os guineenses, os trabalhadores que eles têm, não estão tentando trabalhar, não estão tentando colaborar, ou seja, não gostam de trabalhar, acho que ele está querendo dizer com ele. E, no caso, ele diz que em outros países, os trabalhos que estão sendo feitos deveriam ser feitos, se fossem nos outros países, seria feito mais rapidamente e tal. Ou seja, de uma forma
razoável, fala que é mais fácil trabalhar em Portugal do que em Guiné-Bissau. E ele só gosta do clima guineense, para deixar claro. As políticas, eu perguntei, as políticas agrárias guineenses são simpáticas, na sua opinião, com o capital estrangeiro? E isso é bom ou ruim, na sua opinião? Como eu já disse, imaginar, falou que são simpáticas e que isso, na opinião, é bom, só que a comercialização que é ruim. Ou seja, as pessoas não se familiarizaram ainda a comprar produtos da empresa, preferem comprar do estrangeiro, ou seja, do vizinho Senegal, e não compram produtos que a empresa dele produz, nesse caso. E, na opinião, está tudo ótimo, mas a comercialização, o mercado interno, não colabora. Nesse caso, ele vai ter que... nesse caso, eles realmente exportam para países estrangeiros, como Holanda, que ele citou, e Alemanha. Aqui são questionários que era para o administrativo do governo e que, infelizmente, ainda não consegui realizar. No total, os campesinos, eu entrevistei 15 campesinos e o empresário, o empregado de nome Wellington, ele é brasileiro, e no dia que eu estive lá, para visitar a propriedade, ele chegou 3 dias antes, acabou de chegar em Guiné. E tem 30 campesinos responderam ao FIES, que é sobre a segurança alimentar, a frequência de segurança alimentar e nutricional em Guiné. É importante dizer que a meta era a gente estipulamos no FIES é que respondesse mais ou menos 100 pessoas, e para que a gente possa ter um dado muito bom, mas ainda só consegui 30, e acho que eu vou fazer um relatório de campo em viagem de discute isso. Bom, essa aqui já é em Safim, é uma pequena aldeia, como aqui a gente pode ver. Como posso dizer? De uma forma para que as pessoas possam entender, mais ou menos bairro, tudo dentro do município, do setor de Safim, mais diferentes bairros, ou seja, vilarejos, onde vai ter uns 3, 4 casas, e outro lugar também vai ter 3, 4 casas, assim, um pouquinho distante uma da outra. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o meu interlocutor com a comunidade, com o setor de Safim. A gente anda de moto, porque o lugar é um pouco distante, o posto das filas, uma da outra. Esse aqui é tudo num bairro, de nome Brunir, foi em 14 de fevereiro, que eu consegui implementar o FIES também, as entrevistas. Esse aqui é o líder desse vilarejo, líder comunitário, também, de forma geral. Esse aqui também é um agricultor, mas também que trabalha como assalariado nas horas vagas. Esse aqui em outro vilarejo, também no dia 14, a gente... Esses aqui são agricultores, como vocês podem ver. E também, em outros casos, se conseguiram, como dizem no Brasil, bico, eles fazem, mas eles todos trabalham com arroz e para sustentar a casa. Também responderam FIES. Esse aqui sou eu. Esse aqui também é outro vilarejo, Quinhac. Esse aqui sou eu implementando FIES. Esse aqui são as mulheres também, campesinas. Esse aqui é o meu interlocutor. E a gente estava... Não vai dar para ver, porque tinha 2 grupos aqui. Tinha das mulheres e tinha dos homens. Para essa zona aqui. Estavam bem afastados. Então, eu tive que conversar com um grupo e depois com outro grupo. Mas foi muito bom a experiência, vendo as respostas diferentes da percepção da mulher e da forma, de uma pergunta simples como a fez, da mulher responder sim ou não, a vontade, posso dizer, a necessidade que elas sentem de explicar o porquê, tipo, que às vezes
para responder uma pergunta, às vezes você sente a necessidade de comer algo, mas não consegue por questões econômicas, a pessoa responde sim e explica o porquê. A situação é isso, é isso, é isso, é isso. Diferente em muitos casos dos homens. Essa aqui é a empresa AgroSafin, onde que possui 600 hectares de produção total e está distribuído, tem 2 propriedades dentro da Guiné, essa aqui em Safin e tem em outro lugar de nome Xalana, e dizem que eles produzem realmente só frutas, caules e raízes, mas tem uma grande capacidade de infraestrutura, tem grande infraestrutura. Essa aqui são as pequenas que eles construíram para captar água do sol e sai direto, gente. Não tem nenhum controle, fiscalização. E é isso. Esse aqui, eu antes de passar a AgroSafin, antes de vir, eu pensei que tipo, a mão de obra seria mais a população do Safin mesmo e dos agricultores mais velhos, mas não, são os mais os jovens que ganham 39 mil francos, você faz, que corresponde mais ou menos a R$ 200 mensal. Ou seja, você trabalha por dia. Assim, eu não vou hoje, então você não vai receber. Não tem nenhum seguro, não tem nada. Esses são os rapazes, como vocês podem ver, a faixa 18 aos 29, não tem muitos velhos, quando eu vi, a propriedade é realmente imensa. O agrotóxico, que é usado direto, vocês podem ver fungicida e aqui o cloreto de potássio, onde eles usam, e só as pessoas que estão dentro realmente desse container é que têm a proteção. Mas as pessoas que estão fora, tipo esses aqui, eles só se afastam. Esse aqui é um camaleão. Esses aqui só se afastam para que o sol seja irrigado, para que seja botado o agrotóxico, sem nenhuma proteção, e depois volta a trabalhar de novo. É assim, e eles denunciaram, tipo, dizem, nessa época já tendo problemas se vai se continuar a trabalhar por causa do coronavírus, mas esses meninos estavam reclamando que a empresa não fala em fechar, não fala. E hoje eu conversei mais cedo, o meu interlocutor falou que não, realmente, só reduziram um pouco o número pessoal, mas com esse coronavírus ainda o povo está trabalhando, para vocês verem a situação. E o governo, ninguém reclamou, ninguém falou nada, e não se ouve esse debate. Bom, essa aqui é a questão da alimentação dos trabalhadores. Eles mostraram como é a alimentação, porque quando você chega, você fala quanto você ganha, eles falam, não, 39 mil, que corresponde mais a 200 reais, por causa do dólar, do 5, que tá, mas senão seria bem mais pouco. E dizem, mas você toma um pequeno almoço aqui e almoça. Esse aqui está mostrando a situação, que é da alimentação. E aqui eles pegam, essa aqui é pimentão, eles mesmos tiram, lavam de uma forma bem rápida, na água que tiver, para botar para poderem comer, porque quase não tem nada dentro do pão. E esse aqui me botaram para experimentar o pão. E realmente não estava tão ruim, mas eu sabia que estava envenenado e eu não podia correr risco. É uma pesquisa, né, para ver de tudo. E aqui é o refeitório do almoço, tem que se agrupar assim, e para comerem a maioria num prato só. E tem outros que eles falam, não, são efetivos, que tem um pratinho só deles. Ou seja, estão 2 horas de almoço e já estão, você termina e já é uma correria para você ter que voltar. E é uma situação mesmo que você vê e dá vontade de intervir, de falar, será? Não tem como melhorar? Então. E aqui mostra
Esse é o brasileiro que eu falei, é o agrônomo. O Wellington, ele é de Minas Gerais, se formou em Viçosa. Disse que estava mostrando onde os trabalhadores têm que picar, né? Tem que mostrar, tem que se fazer presente, tem que bater presença. Aí é a estufa, tem 2 estufas. Essa aqui é a cebolinha. Depois vão transplantar. Bom, esses aqui são canais construídos para... Esse aqui toda é a propriedade, até perder a vista, é a propriedade da AgroSafina, da empresa. Essa aqui é água do canal que eles fizeram para facilitar, né, a irrigação. E essas aqui são mulheres de Safrim que vão buscar peixinhos nessa água, que já podemos imaginar que está totalmente contaminada, agrotóxico. Eles fazem aquela pesca artesanal, quase seminuas, para poderem pegar peixinhos que vão botar no arroz. E eu acho que a empresa fala que é um grande favor que está fazendo essas mulheres, deixando-as pegar peixes aqui para abastecer, para alimentar a família. E aqui eu quis mostrar a potencialidade da empresa, das máquinas. Realmente tem máquinas de última geração. É uma empresa de ponta, isso aqui para pulverizar. A irrigação é feita por gotejamento, e a mão de obra totalmente barata. O que é importante dizer também é que o sistema de arrendamento de terra é uma coisa que você não vê o porquê que o Estado guineense deixa legal ou legítimo isso. Porque a empresa, eu vi a empresa, o dono da empresa Luiz Martins, falando de que eles arrendaram o terreno de uma família que é de Safim, porque, como eu expliquei antes, a propriedade aqui é passada de geração para geração, dos nativos, de nós guineenses, mas o combinado era ficar na propriedade até os 5 anos para ver a produtividade do solo. E daí é que vão começar a construir de contramão, a contrapartida, melhor, a infraestruturas, ou seja, escolas, que o Beto é o meu interlocutor, falou que ficou combinado assim. Depois de 5 anos de exploração, é que vão começar a ver como produzir. E então, já passou-se aqueles 5 anos e estava-se a discutir o porquê que ainda não se fez nada. Ou seja, é mesmo entre a família a família que tem, que é dono, a família que é dona da terra, é que vai discutir com o empresário. Ou seja, não existe questão legal ainda nesse caso. Tudo bem. Daí, o que o empresário fala? Não, tá tudo bem, a gente vai conversar depois. Tá? Depois que eu vim conversar com o Wellington, depois que eu vim conversar com o Wellington, ele deixou claro de que não, aquela parte que a família já estava reclamando já não era mais, não pertencia mais à empresa. Ou seja, a empresa já, depois passou-se aqueles 5 anos, a empresa já não quer, não viu a produtividade, não vai fazer nada. Ou seja, a família está esperando a empresa reagir, mas dentro da empresa já está certo de que não vão fazer nada a respeito. E por que a população não faz nada? Podem perguntar. A população está sendo comprada de uma forma já, além das pessoas que trabalham lá, que têm um vínculo direto com essa empresa, a empresa tipo, ajuda. Eu vou ter um encontro cerimonial, vamos ter casamento, a empresa vai lá e ajuda com água, mais ou menos. Porque aqui água potável é uma coisa rara dentro da zona rural, são poços profundos. Daí o que acontece? Eles vão lá, fornecem com aquela água que eu vi, não sei quantos metros cúbicos por hora, e vão lá produzindo, vão lá doando água, vão lá, você precisa ir para Bissau, tem uma emergência, a empresa vai lá e te ajuda aí, você precisa de carona, o carro da empresa te dá. Mais ou menos isso, e quando você pergunta,
para a liderança comunitária, mais ou menos, fala, não, tipo, a pessoa que está distante, que não sabe mesmo o impacto disso tudo, não, a Grosofin está ajudando, está nos ajudando, realmente, nós estamos gostando do que está se fazer, está cumprindo com o seu papel social. Mais ou menos é isso, muito obrigada, espero esclarecer. Obrigada, Leodinilde, pela tua apresentação. Eu acho que traz coisas bem importantes aqui para a gente pensar. E sempre que eu vejo trabalhos, não só da Guiné-Bissau, mas de outros países que a gente tem mais contato na Unilab, a gente chama muita atenção assim, a importância das técnicas tradicionais, do modo de vida cotidiano, e como isso, nesse momento, é essencial para a garantia do direito humano à alimentação, à soberania alimentar. Eu acho que tu traz coisas muito importantes que a gente vai poder fazer um debate posterior. Eu só queria, antes de passar a palavra para a gente debater e conversar, a gente tem um tempo aqui para conversar com a Leodinilde e com as orientadoras dela, a gente registrar que a Elaine está aqui com a gente, né? A Elaine é a nossa interlocutora do Ministério da Ciência e Tecnologia, e quando a gente discutiu o aditivo desse projeto, sempre que a gente discutiu isso, a Elaine falava muito nessa necessidade do projeto focar na mobilidade, né, de viabilizar que estudantes pudessem fazer o seu trabalho nos seus territórios de origem. E então, só para te dizer que a Leodinilde é um resultado desse processo, né, ela foi viabilizada pelo projeto, assim como o Faran também, que trabalhou com cooperativas de camponeses numa outra região da Guiné-Bissau, que também está aqui presente com a gente, também já são resultados desse processo. E também registrar a presença do Max, né, o professor Max é pró-reitor de Relações Institucionais, então é o local onde o projeto que nos dá a estrutura, o projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia está linkado, então é nessa pró-reitoria, e também tem sido, desde o início, quando a gente começou a aprender como operacionalizar um projeto dessa magnitude dentro da Unilab, tem sido sempre um parceiro assim incansável e alguém que a gente sempre pode contar em qualquer momento. Eu deixo aberto aí para a Elaine e para o Max fazer algum comentário, e depois a gente daria continuidade aí com as questões diretas mais para a Nilde e para as suas orientadoras. Olá, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Como a professora Jaqueline falou, acho que é uma resistência mesmo, né, dos professores de manterem uma pesquisa comprometida, né, com a realidade, com a identificação da situação, né, das comunidades. Eu fico feliz que o Ministério possa, de alguma forma, ter contribuído. É claro que, na verdade, na prática, o trabalho, o mérito é todo aí das professoras, orientadoras, né? E da UNA mesmo. E parabéns, acho que foi excelente, né? É sempre bom poder ver esse tipo de resultado. Nós, no início, Elaine, tu não tinha conseguido entrar ainda, a gente fez toda uma fala, né, situando, porque aqui estão presentes nessa reunião não só pessoas da equipe mesmo, mas também alguns convidados que, enfim, se interessaram pelo tema, e a gente, então, fez todo um apanhado de como o SIG se situa dentro né, em consonância com as ações do projeto financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e quanto isso tem sido essencial para que o mecanismo de participação das universidades possa desenvolver o seu plano de trabalho. Que bom que a gente conseguiu, né, Jaqueline, nos últimos minutos do segundo tempo,
fazermos algumas parcerias, né, com algumas universidades, renovarmos algumas. E agora a gente está com um recurso bem reduzido, mas naquele momento a gente conseguiu apoiar projetos, né, que a gente acreditava, e a Unilab foi um deles, assim. Então, acho que é muito bom poder, né, ver que, querendo ou não, a gente conseguiu dar uma certa sustentabilidade aí, né, nesse momento aí um pouco complexo. Então, é só agradecer mesmo, né, a continuidade e a resposta que a universidade está conseguindo dar com as próprias comunidades mesmo, né, e as políticas públicas, com certeza, também vão se beneficiar dos resultados da pesquisa, né, os gestores locais, e na formulação aí de ações que possam ajudar as pessoas. E nós marcamos, então, para o dia 15, né, de 14 de maio, então, para fazer a inauguração oficial, e aí já com a presença mais de outras representações do Ministério da Ciência e Tecnologia, embora que a pessoa que sempre esteve com a gente, né, em grande medida, foi você. Então, a gente ficou muito contente com a tua presença aqui. Poder contar com as autoridades, assim, eu sou analista, né, é bom a gente ter autoridades maiores também junto, né, para reforçar o compromisso, né. E aí vai ser ótimo poder rever o professor Max também. Tá certo. Obrigada, Elaine. Max, tu gostaria de fazer algum comentário, se apresentar, talvez, e depois a gente daria continuidade aí para algumas questões que o grupo tenha para a Leudinilde. Max, tu está nos ouvindo? Não? Bom, então, de repente, não sei se o Max teve algum problema aqui com o microfone. A gente, então, abre para algumas questões aqui. Eu acho que o Max caiu, Jaqueline, não estou vendo ele aqui na lista, não. Mas estava... saiu agora, offline, tá. Ok, então há pouco tempo ele estava, se ele retornar, a gente abre para ele fazer alguma observação, e a gente poderia então abrir já para os colegas, o pessoal que está no grupo, fazer algumas questões para a Leudinilde e para as orientadoras dela. Quem gostaria pode já colocar, talvez, não sei se vai ter muita gente, mas só para a gente organizar, já coloca o nome ali no bate-papo e já poderia fazer. Por favor, professora Suzana, quer fazer? A professora Suzana é da Unilab, né? Pode se apresentar já, Suzana. Sim, eu vou tentar ligar minha câmera aqui, Jaque. Tá. E a gente vê se dá certo. Eu estou tentando aqui. Provavelmente tu tem um link embaixo que a câmera está cortada, é só tu clicar Sim, nele. sim. Ah, ok. Deu certo, né? Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Suzana. Eu pedi para me inscrever aqui também porque é uma alegria, né, bastante grande, e aí em rever a Leudinilde, né, que é egressa, né, da agronomia, foi da turma da 2018.1, né, e realmente, assim, trouxe um significado diferente, né, para essa manhã, com todas essas imagens. Eu acho que isso tem uma importância, assim, fundamental dentro do processo, né, do curso da agronomia, dessa proposta de internacionalização, né, que foi bastante falada no início da universidade, mas que infelizmente é um processo muito difícil, né? Então a gente tinha sempre uma coisa muito unilateral, né? Recebendo os estudantes,
mas sem essa oportunidade, né, de estar mais em contato. E eu acho que né, a questão da tecnologia em si, né, ela consegue nos aproximar nesse sentido, né? Então, parabenizar a Leudinilde, né, desejar sucesso aí na continuidade do seu trabalho, né? E é muito enriquecedor, né? Uma alegria muito grande mesmo ver que você, né, voltou aí para Bissau e está fazendo esse trabalho, né, junto às comunidades, né? E esse contraste também, né, com outras, né, várias formas de produção, tá bom? Muito obrigada e bom dia a todos. A professora Suzana é coordenadora do curso de agronomia, junto com a professora Fernanda também, que está aqui presente. Próximo é o Basilelli, também está inscrito. Pode ficar à vontade, Basilelli. O Basilelli está sem o microfone. Ele precisa ativar o microfone. Ele não vai conseguir falar, acho que ele não percebeu que está sem microfone. Talvez o Basilelli tenha que sair e entrar de novo, Jaqueline. Pode passar para outra pessoa, ele está sem microfone. Desculpa, eu estava falando sem microfone. Tá, então agora o Joel e depois o Faran, e aí, posteriormente, então, o Basilelli entra. Desculpem. Olá, todos aprendendo aqui com essas novas ferramentas. Bom dia a todos, eu sou Joel Cardoso, trabalho na Embrapa aqui de Fortaleza. Parabenizar a Leudinilde pelo belíssimo trabalho, né, que está aí em curso, está em campo, né, um momento marcante da vida profissional da gente, quando está aí desenvolvendo trabalhos de formação, mas que tem também uma relevância enorme aí, né, nessa perspectiva da própria Unilab, enquanto instituição que se propõe, né, a apoiar os países da CPLP nessa perspectiva de estarem contribuindo com o desenvolvimento da sua realidade, seus territórios. Rapidamente, eu queria te perguntar, Leonilde, eu não entendi, é bem pontual, eu não entendi, né, o que são os IFES. Queria que tu explicasse, acho que tu falou bem no início, mas eu, aqui nessa perspectiva, faz uma coisa, faz outra, eu perdi, né? E também já aproveitar assim para cumprimentar aí todo o esforço, né, do projeto, não é fazendo nenhum tipo de fisiologismo aqui, mas é muito importante nessa possibilidade, principalmente nessa perspectiva no projeto que se propõe a articular, né, realidades tão distantes fisicamente, né, dos países africanos, Brasil, Portugal. Então essa sala é muito oportuna. Parabéns a toda a equipe. Joel, obrigada pela intervenção. Mais ou menos, IFES seria o FIES, a escala de segurança alimentar, que o senhor gostaria de saber? Isso, é FIES. Eu até a sigla errei. Desculpa, mas é isso mesmo, é FIES. A Jaqueline me corrigiu aqui. Respondo ou espero a pergunta do Faran, professora Jaqueline? Pode responder, Leodinilde. Acho que tranquilo.
Nilde, microfone, Nilde. Inicia que tu estava sem microfone, Leodinilde. Agora vai. Bom, eu estava dizendo que FIES é uma escala de experiência de segurança alimentar desenvolvida pela FAO, e isso aqui foi em consonância de muitos países, como da América Latina, que sempre adotavam um modelo próprio para medirem, para tentarem, posso assim dizer, estimar o nível de segurança alimentar. Então, isso viu-se a necessidade de criar só um modelo que seria oportuno para todos os países. Então, criou-se o FIES, que é essa escala, contém 8 perguntas sobre a segurança alimentar. Nisso, vai se adaptando de leve a grave o nível de segurança depois de ser rodados os dados, como eu expliquei anteriormente. É isso. Muito bom, obrigado. Agora o Faran está escrito também. Uhum. Pode ficar à vontade, Faran. Tá nos ouvindo, Faran? Acho que ele caiu também, será? Bom, então, para a gente... Só esclarecendo, o Faran também está só ouvindo. Mas é que ele solicitou para falar, então eu não sei... Então, mas para as pessoas saberem se elas estão ou não com o microfone funcionando, olhem para o seu ícone e vejam, se tiver um microfone nele, o microfone está falando. Se tiver apenas uma pessoa, a silhueta de uma pessoa, significa que essa pessoa só está ouvindo, que não está com possibilidade de falar. Tem algumas pessoas que estão nessa condição. Na hora que você entra na plataforma, você tem que ativar o microfone, senão não consegue falar. Então, acho que quando o Faran se candidatou, ele não percebeu que ele está sem o microfone. Então, talvez uma opção seria o Faran, o Basilelli, as pessoas que querem falar, que estão optaram por entrar sem microfone, sair e retornar. Quando vier essa solicitação, então coloca para ativar o microfone. Acho que seria uma oportunidade. Certo? Então, bom, nós tínhamos agora, então, até o Marcos está pedindo a palavra, Jaqueline, ele está agora no microfone. Exato. Uhum. Então, o Max, então, a gente passa a palavra para ele até os outros conseguirem se habilitar. Bom dia a todos e todas. É com muita satisfação, né, que a gente participa dessa reunião e vendo o trabalho de uma aluna nossa, né? De forma que eu, quando cheguei na Pró-Reitoria em 2018, recebi essa missão do professor Edson Borges, né, de dar continuidade a esse trabalho tão maravilhoso, né, e salutar para o desenvolvimento da universidade. E, para mim, é uma grande satisfação, né, de a gente estar realizando essa apresentação hoje, tá ouvindo, né, o professor Max, deixa eu ver se ele consegue retornar. Também caiu. Acho que a gente faz assim, deixa eu ver. O Basilelli já está com o microfone. Isso, dá para me ouvir aí? Sim, por favor, e aí depois a gente retorna com o Max. Eu tinha entrado, de fato está oscilando muito a internet também. Como eu estava dizendo primeiro, parabenizar, né? Leonide, as orientadoras também. Uma coisa já foi dita, né? Essa ferramenta aqui
concretiza a nossa mobilidade, né? Que a gente tanto sonhou. Aí esse nosso agradecimento muito à professora Maria Rita, né? Por nos ter proporcionado toda essa oportunidade, porque nós estamos ouvindo uma pesquisa diretamente de Guiné-Bissau, isso é muito importante. Acredito que Fará venha a colocar alguns comentários, né? Fará que foi orientado por mim, a pesquisa do Fará quase na mesma linha, ele aí vai comentar. Fará teve muito apoio do nosso projeto junto com a professora Jaqueline do outro lado. Sem a bolsa que Fará teve, Fará não estaria no campo a fazer seus estudos, e isso ajudou bastante Fará quando ele foi para Guiné-Bissau fazer coleta de dados, e isso qualifica a pesquisa. É isso que nós estamos vendo ainda aqui com a Leonilde. A gente espera que vai ser uma pesquisa muito, muito boa. E eu fiquei aqui com bastante elementos, né? Veja que a Leonilde entra via a formação em agronomia, agora você está na educação, parece, não peguei. Graduação na agronomia, depois hoje está fazendo mestrado. A gente vê na educação. Geografia. E geografia. Agrária. Então, essa dimensão interdisciplinar, né, que caracteriza a área de SAM, isso está muito posto ali. Bom, da minha parte, só fiquei feliz, era só para parabenizar, e a gente se coloca à disposição. De fato, tem a matéria é muito bom, que pode muito ajudar. Era só para comentar mesmo. Sem pergunta. Farã, está disponível? Jaqueline? O Max voltou? Eu só queria concluir, porque realmente a minha internet está muito ruim. Então, só para concluir, dizer que estou muito satisfeito, né, com essa evolução, né, desses trabalhos, e realmente esse trabalho da Leodinilde, ela representa, né, esse desenvolvimento dos países parceiros, uma vez que vai realmente desenvolver os territórios dos países parceiros da nossa Unilab. Então, parabenizar a Leodinilde pelo trabalho, tá? Parabenizar também a professora Maria Rita, né, e a orientadora também da Leodinilde pelo trabalho, desejar sucesso a todos, tá? Eu vou precisar me ausentar um pouquinho, já tenho outros compromissos agora, e aí eu solicito, nessa minha fala final, uma breve reunião com a professora Jaqueline, com a professora Maria Rita, e, se possível, a Eliane, do MCTIC. Então, aí a professora Jaqueline pode organizar aí uma breve reunião, que poderia ser no período da tarde, a partir de umas 3 horas, para que a gente possa conversar um pouco. Obrigado. Certo, Max, obrigada. A gente vai tentar marcar sim. Uhum. Alô? Então, agora, o Farã está com o microfone, já está, ok. Sim, bom dia para todos e todas aqui. Caiu. Sim, eu estava a aproveitar a agradecer pela oportunidade a equipa e também a equipa do projeto, né? Lembrando que a construção dessa plataforma foi o nosso desafio maior, um dos objetivos do projeto, né? Que hoje, graças a Deus, já temos ele em função. Ainda parabenizo a coordenação da professora Jaqueline, né, pela brilhante liderança que ela teve durante todo o processo.
cadastramento na plataforma. Estendo meus agradecimentos para a colega Leodinilde, que está em Guiné nesse momento, né, e pelo brilhante trabalho que ela levantou. Ela está trazendo coisas que acredito que são muito silenciadas em nome do desenvolvimento da empresa, em nome de emprego para populações rurais, em nome de apoio de mulheres, que atrás desses projetos tem muitas coisas que podem levar em causa a saúde da população rural, principalmente, né? Nele, eu só vi... eu queria te perguntar se a associação dos agricultores lá em Safim, ou não sei, ou em Bissau, né? Se os camponeses lá em Safim não têm alguma associação, né, que podem trazer alguma coisa como defesa dos direitos dos camponeses, né, a questão da segurança de saúde, porque eu vi aquele canal que eles fazem, que eles pescam, que me parece que está ligado ao mar, né? E possivelmente que essa água pode ter ligado ao mar, né? No sentido, a minha preocupação é que será que esse canal está ligado ao mar e pode poluir também o mar? Como é esse canal, né? É um canal que já tinha existido ou foi construído pela empresa, né? E uma outra coisa é sobre a questão de mulheres, né, que você trazeu, que eu deparei com ele na minha pesquisa, de que mulheres são gestores, né? São os responsáveis de gestão, desde a separação do alimento, preparação da terra, comercialização, assim. Aí eu queria te perguntar, a sua pesquisa vai limitar na produção da empresa ou você vai acompanhar também e visitar os campos da produção familiar? E como isso funciona, né? Porque às vezes tem famílias com a proximidade das empresas, eles acabam de usar esses produtos, por exemplo, produtos agrotóxicos. Tem empresas que vendem, eles usam ao mesmo tempo vendem para os produtores locais. Como é essa problemática, né? Por fim, eu agradeço. De qualquer forma, a gente sempre conversa nos privados aí para ver o que poderá ser complementado. E boa pesquisa, infelizmente a sua pesquisa está deparando com um momento muito difícil, mas acredito que vais tirar bom resultado, como já tens mostrado. Obrigado. A próxima, então, é a Daniela. Eu tinha, agora que o Farofa né, se manifestou, que eu lembrei, realmente uma parte do trabalho da bolsa dele foi a construção aqui dos formulários e todo o processo para que o SIG se efetivasse, junto com a Bruna e com outros aí. Por favor, Dani. Bom dia, estão me escutando? Estão me escutando? Bom dia, meu nome é Daniela, eu sou professora aqui da Unilab, do campus de Redenção, e trabalho, né, no curso de agronomia. Também parabenizo a Leodinilde, a Maria Rita e toda a equipe, né, pelo tema do projeto, pela realização, e também por essa conquista dessa sala. Eu acho que vai ser muito importante para nós da Unilab, né, para o curso de agronomia em si, como a Suzana ressaltou. Eu acho que é muito importante a gente ter um espaço, de repente, de conectar mais com os outros países. Eu queria pontuar aqui, primeiro falar também que eu acho que o projeto foi pensado no conjunto de pesquisas, né? E aí com foco em Guiné-Bissau. Eu estou agora já no meu primeiro mês, já vou para o segundo mês, né, da minha licença de pós-doutorado, com uma pesquisa relacionada à agricultura tradicional, né, em Guiné-Bissau. E nesse momento que o mundo, né, deu essa parada, a gente está pensando em como vai ser, como vamos realizar isso. Mas muito nessa linha do que a Leodinilde, o Faran também acabou de falar, né, de pensar, de entender, de conhecer um pouco mais sobre agricultura em outros países, né, em especial de Guiné-Bissau. E
uma dúvida que eu tive, que me chamou a atenção, logo nos primeiros slides, a Leodinilde colocou, tinha descrito que basicamente as camponesas eram mulheres, né? Logo no começo tem alguns slides, um slide que descreve isso. E aí depois, nas suas imagens, no seu relato, você falou um pouco também da participação dos homens, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, né, que você chamou a atenção da participação feminina como agricultoras, e depois até relatou que elas dão mais detalhes, né, em algumas perguntas. Um outro detalhe que eu queria colocar é que aparece, né, a palavra agroecologia, e eu pensando e pesquisando e conversando, né, com algumas pessoas também, eu penso nesse conceito de agroecologia, para nós brasileiros já está, né, consolidado, já tem muita coisa, né, no Brasil e no mundo. Mas quando a gente fala de agroecologia para os países parceiros, eu acho que muito mais, não vou dizer mais importante, não sei se me explico bem, mas valorizar a agricultura tradicional, né? O que acontece nos países ainda hoje, que claramente, né, como a Neudilde mostrou e o Faran também falou, que está sendo substituído, né, por um outro modelo, que é esse modelo que já abarcou grande parte do mundo, né? Mas o que existe nesses países é muito importante da gente entender, e aí eu não sei se a gente entende isso como agroecologia mesmo, né, que tem os aspectos da agroecologia, lógico, mas de se afirmar como agricultura tradicional, como uma agricultura que pertence aos povos, a maneira de viver e de fazer, né? Que no Brasil a gente está numa outra etapa, por exemplo, que é já de resgatar isso que foi perdido em questão das sementes, em práticas tradicionais, e já também com uma pesquisa já em agroecologia. Então, não sei se eu soube explicar o que eu queria falar entre a agroecologia e a agricultura tradicional, né? O que as pessoas ainda têm das suas etnias, dos seus modos de vida, dos seus valores, que são traduzidos na maneira deles praticarem as suas formas de cultivo, de vida no campo. Acho que era isso que eu queria colocar. Nilde, tu quer já fazer o comentário? Pode ficar à vontade. Sim. Obrigada, professora. Obrigada, professora Daniela. E encorajo, né, depois do mundo, né, depois do mundo voltar ao normal, vamos ter de normal, que a senhora consiga vir e seguir e implementar sua pesquisa. Bom, começo respondendo, agradeço ao professor Basilele, que com certeza vou conversar com o Faran sobre o material. E a pergunta de Faran sobre a associação, eles não têm uma associação formal, como eu vi, acho que eu não expliquei. A maioria do povo de Safin são conhecidos e, no maior caso, são parentes. Então, quando vai se organizar alguma coisa, todos falam com muita informalidade e eles não chegam a denominar isso de associação. Agora é que está tendo, a última vez que conversei com a professora Ana Lúcia, eu vi algumas fotos da assembleia da associação de Safin mesmo, englobando todos, dos comerciantes, dos produtores, para discutirem a questão de Safin. Esse foi o mês de, acho que fevereiro, que começou-se a fazer, fez a primeira assembleia para organizar essa associação para que possam ter uma voz só, uma organização que vai falar para todos lá em Safin. Ou seja, de uma forma geral, ainda não se implementou isso, mas com certeza eles se reúnem e debatem questões que acham necessárias, mas de uma forma geral, legalmente, ainda não está funcionando isso, e isso é essa coisa de boca a boca de parentesco. E sobre canais de água, aqui, não sei se deu para ver, mas é uma zona, que aqui em Guiné a gente fala de Bolanha, é uma zona de produção úmida, que se produzia antes de arroz, mas com
a empresa simplesmente trabalhou o terreno, posso assim dizer, melhorou, transformou aquela área numa com bastante aterro, para se ter uma mais planície, sem água, num solo desejável para a produção de raízes. Neste caso, então, já existia um canal, mas aquele canal não sofreu modificações e deveria ir até sair para o mar, mas não sai. Agora vai só até a outra parte da propriedade, ou seja, tem uma estrada no meio, o canal passa por baixo e segue o rumo. Eu perguntei se chega a algum lugar, falam que não, na verdade, não vai, porque escoa por um terreno e não vai diretamente para o mar. Então, eles estão sustentando isso para poder facilitar a água de irrigação que vão ser escoadas, ou seja, vai ser poluído outro terreno, assim sucessivamente, enquanto vão despejando água. E questão de produção familiar, o Faran também explicou. Eu fiquei de visitar as Ruranas, como eu disse antes, as propriedades muito longe, e quem é aqui de Bissau sabe que realmente onde as casas ficam e o lugar onde trabalham são um pouco distantes. A gente ficou de esquematizar o trabalho que eu ia fazer, as perguntas e implementar o questionário, depois visitar as propriedades de cada bairro, cada vilarejo, ver como é que eram os tamanhos da produção e como é que se esquematizava. Daí explicaram, vou entrar agora na questão que a professora Daniela levantou sobre mulheres, aí explicaram mais ou menos como é que funcionava a divisão social do trabalho. Ou seja, os homens trabalham mais com cultivos perenes e anuais, o que nós escolhi o arroz, e as mulheres trabalham mais com hortaliças e, como Faran também falou, são gestores de tudo que vai ser produzido. Então, eu foquei de que as mulheres são a maioria habitantes do setor. As mulheres são a maioria dentro do setor de Safim. E isso também, e segundo dados mesmo do Estado, 55% dos produtores guineenses são mulheres, produtores da zona rural são mulheres. Nesse caso, eles também participam de 80% da produção de tudo, dentro de cada vilarejo, de cada região, ou seja, envolve tudo no país. 80% são as mulheres, eles estão envolvidos. E, de uma forma geral, na questão social, eles são os menos favorecidos. As mulheres não têm direito à terra, tipo, legalmente, a sucessão de uma forma para uma pessoa herdar uma propriedade, tem que ser masculina, como foi discutido, que era assim no Brasil, que passou a implementar que tem que ter também nome da mulher, porque se a propriedade familiar, de uma forma lógica, o guineense, de uma forma tradicional, é passado diretamente para o homem. Então, as mulheres vão trabalhar mais, mas não vão ter direito à propriedade. O que está a verificar agora é as mulheres trabalharem, tipo de hortaliças, vendendo suas coisas, e elas mesmas compraram o seu espaço, e elas mesmas tipo, construírem casa, ou trabalharem na agricultura. As mulheres estão comprando, ou seja, porque o direito legal, por ser legítimo, da zona rural, não é normal uma mulher pensar que vai herdar a propriedade de produção. Mais ou menos isso. Essa modernidade está trazendo essas questões. Professora Daniela, não sei se fui clara. E também agradeço a entrevista sobre a agricultura tradicional e garanto que eu vou ler a respeito. Obrigada, Nilde. Eu não sei se a gente já está próximo à nossa hora de finalizar. E, então, eu gostaria de ver se tem mais alguma questão e passar para as orientadoras, né? Se elas querem fazer mais alguma observação. A professora Ana, a professora Maria Rita. Oi, Jaque. Bom dia. Desculpa. Mas desculpa, tu estava escrito, eu te esqueci. Me desculpa. Tudo bem. Bom dia a todos e todas.
Na verdade, era mesmo para felicitar primeiramente a Leonilde pelo excelente trabalho que está fazendo e desejo que tudo corra bem para finalizar o mesmo, né? Bom, logo no primeiro slide, não é? Quando apresentou o título, fiquei assim, uma questão mesmo muito básica em relação ao termo recente, né? Chamou de transformações recentes como é que foi o título, mas tem a palavra recentes, né? Transformações recentes da agroecologia, né? Bissau e tal. Então, o recente fiquei com alguma dificuldade em perceber a vigência desta terminologia, né? Mas depois, adiante, nos objetivos, entendi que estivesse a referir a partir do ano 1975, salvo erro, né? Então, só assim, talvez estar mais explícito para não estar assim, não deixar dúvidas, talvez, porque eu fiquei com essa dúvida, não é? E depois, outra questão muito básica em relação à terminologia CPLP, não é? Houve aí uma tendência de colocar a palavra oficial, que eu até entendo, porque a gente tem lá o PALOP, que é Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Então, na terminologia também que o CPLP acabou aparecendo aí oficial. Então, por essa tendência, né? Só para observarmos essa questão. E em relação, penso que ao FIES, Leonildo, uma das questões... Está me ouvindo? Sim, mas... Tá bom, é que aqui desapareceu, tudo bem. Então, em relação à resposta que davam, falavam essencialmente da ausência, se chamou de ausência do governo, chamada ausência do Estado, pelo lado negativo. Entendi que há dificuldades muito importantes em relação ao acesso à água. Para além desta questão, existirão outras que resultam, neste caso, neste sentimento que as populações têm em relação à ausência do Estado. E em relação à produção, diz que essencialmente é o arroz, e fiquei com a mesma dúvida que penso que a professora Daniela acabou colocando e fiquei aqui ultrapassado. Mas o que queria perceber sempre foi assim, o arroz é que foi sempre priorizado em detrimento de outras culturas, ou a partir de um certo momento, né? E em relação à comercialização, pode dizer como é que é feita? Existem estruturas estabelecidas para o efeito? Como é que as mulheres, que diz que elas é que fazem essencialmente a comercialização, como é que elas fazem isso? E mesmo a finalizar, falou dos valores, dos números aqui que os trabalhadores oferem nesta empresa. Qual é que é o sentimento deles? Nós já sabemos, fez aqui muito bem o câmbio, R$200. Qual é que é o sentimento que eles têm? Elas, de acordo com a situação lá, este valor é satisfatório? Fiquei sem perceber. Nós daqui já percebemos que é pouca coisa. Como é que é em relação, fundamentalmente, à questão dos salários mínimos do país? Está abaixo? Está acima? Como é que é essa situação? E também relacionada a isso, se possível, qual o nível
de escolaridade dos populares nesta região, e se as lideranças têm alguma intervenção, têm algum papel ativo nessa situação. Por exemplo, a FAO tem realizado atividades em África, essencialmente. Nessa região, há alguma atividade que a FAO realiza? Por exemplo, o programa Escola na Machamba do Camponês. Por acaso já ouvi falar de alguma coisa relacionada a isso ou não? Então, para não me exceder, paro por aqui, Leonildo. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho belíssimo e estou muito satisfeito. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Maito. Eu acho que agora, então, não tem realmente mais ninguém. Deixa eu ver se eu não deixei ninguém para trás. A Leodinilde agora já fez uma pré-apresentação para a defesa. Maria Rita e a Ana? Professora. Eu vou colocar rapidamente, assim, eu acho que o Maito fez muitas perguntas para o Leodinilde, porque ele fez um campo lá em Moçambique e ele está fazendo um paralelo. Acho que ela não vai conseguir discutir tudo isso agora, mas eu proponho que a gente faça depois uma discussão dos dois. Acho que tem muita coisa em comum, e inclusive durante a elaboração dos projetos eles estiveram juntos em alguns momentos, né? E eu passaria, porque eu acho que a gente tem pouco tempo, Sim. Eu passaria a palavra para a Ana. Apenas eu queria dizer assim para a Leodinilde, ou para a Nilde, né, que a gente aprendeu, nós começamos chamando ela de Léo, e depois a gente descobriu que ela prefere ser chamada de Nilde, né? Então, toda vez que eu vou conversar e falar o nome dela, eu faço um esforço para realmente chamar do jeito que ela gosta, Nilde. Que a gente, em alguns momentos, judiou um pouco dela, né? E pediu para que ela deixasse claro, colocasse no papel aquilo que estava no coração. E eu acho que hoje eu posso dizer que hoje eu vi que você colocou no papel aquilo que estava no coração, e eu fico muito feliz, né? E eu vou passar para a Ana. Olá. Olá, Bom, vamos lá. Eu acho que o Vladimir também talvez gostaria de falar. Não sei. Não sei. Depois a gente pode ver aí. Sim, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Você quer falar, Vladimir? Muito gostaria, só que minha filha não está colaborando muito aqui por perto. Mas conseguem ouvir-me? Sim. Ok. Mais uma vez, bom dia a todos. Peço desculpas pelo atraso. Não consegui acompanhar a apresentação da Leonilde, mas eu tenho uma preocupação que eu gostaria de partilhar sempre que tenho oportunidade de falar com qualquer pesquisador acadêmico ou quem esteja envolvido em políticas públicas na Guiné-Bissau relativamente à área da agricultura, que é a questão do progressivo avanço da monocultura do caju. Portanto, a Guiné-Bissau tem sido um país cada vez mais dependente desta cultura de exportação, e cada vez mais áreas de produção diversificada, agroecológica e tradicional, têm sido suplantado perante o avanço da monocultura do caju. Não sei se é uma dimensão que existe nas comunidades onde Leodinilde está a trabalhar, tendo em conta que não acompanhei a apresentação, mas é uma preocupação que eu partilho sempre com quem trabalha essas questões do desenvolvimento rural da agricultura na Guiné-Bissau. Era só. Obrigado. Ok, eu não sei como que está o nosso tempo, né? Mas
Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade da gente estar aqui debatendo. A gente, tanto eu quanto a Maria Rita, ainda não tivemos a oportunidade de discutir o campo ainda com a Nilde, né? Mas quando a gente tem uma atividade como essa, a gente vê aí a riqueza, né? São vários aspectos que ela apresenta e que a gente precisa muito, provavelmente, aprofundar na dissertação. E eu queria aqui só pontuar alguns dos que foram comentados, né? Eu acho que essa questão do papel da mulher, da prevalência na população do número de mulheres e também da participação dela dentro da produção e da comercialização. Acho que isso é um aspecto que vai ter que estar bem presente, bem descrito na dissertação. Acho que essa questão da discussão do termo agroecologia ou a agricultura tradicional, a gente precisa realmente definir. Acho que essa é uma conversa que eu até já tive com a Nildes aqui, quando a gente estava discutindo se a gente chamaria de agroecologia ou não, tendo em vista as características que a própria agricultura tradicional traz, e que muitas vezes tem uma identidade com a agroecologia. Mas quando o Maitu estava falando sobre essa questão, se a gente está falando de transformações recentes, né, talvez a gente tenha que avaliar mesmo se o termo agroecologia, se ele não é uma discussão que está tão presente dentro da discussão de produção na agricultura em Guiné-Bissau, a gente tem que avaliar se realmente vale a pena, ou se a gente usa o termo mesmo agricultura tradicional, né, dentro da dissertação. Outro aspecto que eu acho que a gente tem que as fotografias e a própria fala da Nilde chama a atenção é essa exploração mesmo do trabalhador, né? Desde da questão da não utilização de nenhum equipamento de proteção, até a questão trabalhista, né? O próprio salário, quer dizer, são muitos aspectos que a Nilde traz aí no campo dela e que vão merecer uma atenção especial e que a gente, de uma certa forma, vai começar essa discussão agora, né, na medida que ela for colocando o campo, né, descrevendo e fazendo o relatório dela de campo. Então, eu acho foi muito boa a oportunidade da gente estar aqui nesse momento, de ouvir todas essas sugestões e da gente poder, então, aí, ajudar, né, a Nilde nesse processo que agora é escrever tudo isso de uma forma a contemplar toda a discussão anterior que a gente fez, como diz a Maria Rita, que a gente judiou um pouquinho dela aqui antes dela ir para o campo em Bissau, mas que valeu a pena porque está aí o resultado, né? Então era isso, obrigada. E não sei se a Nilde gostaria de estar falando alguma coisa. Bom, eu gostaria de agradecer no final, mas acho que eu vou começar agora, agradecer pela oportunidade. E eu sempre disse isso pela o mecanismo, né, de orientação, me deu a oportunidade, quando depois com a bolsa, para estudar, da apoio da professora Jaqueline, desde quando quase estava terminando a graduação, e do acolhimento da professora Ana dentro do estado, de uma cidade que eu não conhecia, Presidente Prudente. E dizendo isso, estou dizendo que eu estou com saudade de todos e de todas lá. Mas eu só tenho a agradecer, e até pela judiação, porque ajudou muito. E eu sei que eu estou em dívida, eu vou falar publicamente ainda, porque ainda não enviei o relatório de campo, mas que eu já sei que eu tenho que enviar antes mesmo do dia 25.
Então, eu vou cumprir a minha parte e agradecer pela paciência e tudo. Começo a agradecer, vou começar do fim, que é do professor Vladimir. Obrigada pela intervenção. E já queria dizer essa questão de castanha de caju realmente, e também o governo está preocupado. Acho que a maioria dos pesquisadores guineenses, das pessoas que estão se formando em agronomia, no Unilab, a gente já discutia isso, realmente é uma questão preocupante, mas como também diz os documentos oficiais, que realmente as culturas estão sendo monopolizadas pela castanha de caju, justamente por causa da insegurança alimentar vigente no país. Ou seja, o que mais dá dinheiro no campo é a castanha de caju. Ou seja, a gente exporta, castanha de caju ocupa 80% da exportação guineense, e sobre a castanha de caju, 12% mundial a Guiné-Bissau é que exporta. Ou seja, se a gente for ver, vou dizer que é muito dinheiro para quem trabalha com isso, em comparação com outros produtos que vai ser comercializado. Então, face a isso, o governo mostra claramente que, devido à pobreza, como eu já disse, o lugar que a gente ocupa no ranking, e principalmente a pobreza presente na zona rural, não dá para a gente dizer, vamos diversificar a produção. Porque já se produz arroz, já se produz o básico, o resto é para complementar as necessidades, desde saúde, roupa, vestimentos e tudo que a população rural precisa. Então, isso realmente é importante a gente discutir, mas acho que a questão é muito mais profunda para a gente ver de onde começar. Porque a castanha de caju é necessária até hoje, é emergencial também para o campo. Eu vou falar agora do Maitu. Maitu, obrigada pela contribuição. E realmente a gente tem coisas que eu acho também que não consegui deixar claro, mas eu vou começar aqui. Sobre o apoio da FAO, eu realmente não consegui, não sei se, eu não vou dizer não existe, mas eu não vi sobre essa questão diretamente do campo, ou seja, de criação, de sustentação de uma escola do campo. Eu não vi. O que eu vi são organização com projetos da União Europeia, nesse caso, está sendo financiado, e estão trabalhando com os produtores da zona rural, tem projetos visados só para trabalhar com arroz, outros com produção de aves. Então, está tendo essas contribuições. Mas do nome da FAO, eu não vi, mas do nome da União Europeia, eu consegui ver. Está dizendo aqui que a gente precisa sair. Precisa sair? Não, Nilde, a gente ainda tem aí uns 5 minutinhos, apenas ele foi dito para quem precisar sair a fazer o registro da presença. Tá. Desculpa, gente. Mas, sim, só como eu estava dizendo, a União Europeia está tendo assim, o IATIV, inclusive tem uma amiga que trabalha. Bom, como é a comercialização, como eu explicou, como é a comercialização, como eu disse, as mulheres que ocupam a comercialização. Eu vou fazer assim. Vou começar respondendo que, desde sempre, é arroz, segundo os relatos. Todos os camponeses sempre falam que a família sempre trabalhou com arroz, isso antes de chegar dos invasores. Ou seja, e também tem livros que mostram a produção de arroz, de que os homens escravizados da América do Norte sempre trabalharam a divisão social do trabalho da mesma forma que os africanos da África Ocidental. Então, ou seja, os que foram tirados aqui da África Ocidental levaram isso como cultura de produzir arroz com uma divisão social bem clara antes de serem tirados dos seus territórios. Bom, e passando nisso, a comercialização, com a produção de arroz, que vai efetivamente dar no mês de outubro, que já termina. Bom, a Guiné, deixa eu explicar assim, a Guiné tem duas épocas do ano. Tem a seca e a chuvosa.
Então, a chuvosa começa 15 de maio e vai até lá para meados de início de novembro. Então, nessa época, dentro da chuva, mês de agosto, já começam-se a fazer a plantação de arroz e isso vai até mês de outubro. Então, de outubro já se tem arroz, que vai até de novembro, dezembro, já se tem arroz. Então, às vezes, não dá para se começar essa quantidade toda. Tipo, o ano inteiro, o que eu conseguir no mês de outubro, eu vou comer até outubro que vem. Então, nesse caso, as mulheres começam a vender nas feiras locais, e também, principalmente aqui em Bissau. Eles vendem transporte público nas feiras. A gente fala também, eles às vezes vão comprar em outras feiras próximas, ou seja, a gente chama de lumo, onde se tem uma concentração de tudo mais barato, a pessoa compra e vai revender. As mulheres fazem isso para poder complementar a renda quando não se tem arroz. E quando já não se tem arroz, a renda complementar, a mulher pega e vai comprar arroz, que é o arroz que os guineenses importam, principalmente da China, então, da Índia também. Vão comprar arroz para poderem comer, que é alimento básico dos guineenses. Então, como eu mostrei na imagem, as mulheres vão lá pescar também para poder acompanhar o arroz. Mais ou menos, gente. A comissão é feita dessa forma e também, independentemente se a mulher tem ou não tem o que comer em casa, no caso do arroz, a mulher vai sempre fazer essas pequenas comercializações de frutos, como de manga, de caju, de sumo de caju, de vinho de caju, de hortaliças que tem de frutas, para poder complementar também. Ou seja, não é só quando não tem arroz. A mulher trabalha com venda o ano inteiro. Além de que tem arroz, também pode comprar peixe, carne, para poder acompanhar o arroz. É feita assim a comercialização. E pode perguntar as propriedades, que as mangas, geralmente são na aldeia, mesmo como mostrou a foto, tem produção de frutas, tudo bem perto da casa. Eles pegam, da zona rural, o povo da zona rural pega esses alimentos e vão lá vender. Ou seja, às vezes não compram, mas às vezes tem que comprar. Mais ou menos isso. Acho que eu esclareci. Mas qualquer coisa pode deixar a pergunta aqui abaixo, mas eu vou tentar responder. No que refere a sentimento de dinheiro, realmente é pouquíssimo. Eles reclamaram isso. Acho também que eu realmente devia expor mais isso. Quando eu cheguei lá, estava conversando com o Luiz, que eu disse que eu fiz da empresa, me falaram que eu pagava 50 mil, ou seja, lá para 250 reais. Aí, quando eu fui lá, falei, não, mas o Luiz falou que paga 250 reais para vocês. E eles me falaram, 250 reais? Onde já se viu isso? Eu falei, mas por que vocês reclamaram disso? Que reclamaram e nada, e às vezes você perde o emprego, você precisa de emprego, mas quando reclama, e eles se tiram, só se dizem, se você não quer, pode pegar seu dinheiro e ir embora, vai ter quem querer. Quem vai querer, entendeu? Então, fica mais ou menos assim essa questão. Eles realmente faltam uma união, eu constatei isso. Quando eu falei, não, por que vocês não reclamaram de uma vez, todo mundo lá fazendo? Eles disseram que já tentaram, mas sempre há os traidores, tem as pessoas os trabalhadores que eu mostrei a foto, chamam outros de já são efetivos. Então, nesse caso, os efetivos sempre não querem perder emprego, porque eles se acham já que estão um pouco estabelecidos e não se unem com os outros para fazer uma frente só de luta. E a nível de escolarização, como diz a estatística guineense, a última que eu vi era de 70% da zona rural era analfabeta. Então, esse é o nível de escolarização que a gente pode ter. Mas os jovens que eu constatei, que eu conversei, a maioria é bem escolarizada, a maioria não tem ensino superior, mas sabem ler e escrever, como durante a conversa foram mencionando. E por que também fizeram questão de explicar, a maioria, não a maioria, um bom grupo, do porquê estarem lá trabalhando. Bom, a liderança comunitária, como eu falei, isso não está sendo discutida de uma forma social, no momento de debate sobre
o impacto dessa empresa dentro do setor de SAFI e da consciência da população sobre isso. Bom, como o professor brasileiro explicou, é uma nova forma de colonização. Então, com apoio incrível do governo, que de uma forma está usando da lei ambiental e também Nações Unidas, de que o Estado tem direito de gerir os seus recursos de como entende. Então, disse que vai abrir para o capital estrangeiro e abriu. Então, isso não está sendo discutido ainda, o impacto disso. Nem vamos tocar no assunto de que vai impactar na forma como os agricultores já vêm trabalhando ao redor do lugar, porque isso aqui nem está sendo discutido. E quando você pergunta para um agricultor que não trabalha dentro de desafios, que eu expliquei antes, de que sobre como se vê a empresa, as pessoas que estão dentro e as pessoas que estão fora, é totalmente diferente. As pessoas que estão fora, isso inclui as lideranças, de que agora que Safin não está tendo uma competição com o povo de Safin, porque eles vendem em Bissau e também exportam. Só as pessoas que estão com problema com arrendamento de terra, tem água passando tipo, nas propriedades, que vão ter problemas com a empresa. Mas o resto do mundo acha que a empresa, isso inclui também a liderança comunitária, e que a empresa está a contribuir, está fazendo a parte e que veio fazer, mais ou menos de uma forma resumida, seria isso. Eu acho que foram essas, mas não sei se tem outra que eu não respondi. Espero contribuir. Obrigada, Nilde. Mais alguma outra questão a gente vai ter que fazer no privado, né? Direto com a Nilde, porque a gente já está no nosso horário aqui de encerrar. Na tela tem as orientações para a presença, né? Como fazer para registrar a presença. E eu acho que a gente pode encaminhar para encerrar, não é isso? Teria alguma outra coisa mais urgente, Maria Rita? Não, Jaqueline, eu acho que a gente pode encaminhar para encerrar, assim, só esclarecendo, esse sistema de presença é um sistema usado pela Rede RUT, então as nossas instituições têm o Unesp, mas não exatamente o Instituto de Biociências, não tem problema que tenha cadastrado na Unesp, mas a orientação do Messina tem sido cadastrar em outro. É que tem o outro, mas depois não tem a opção, essa opção, naquele link onde tem as universidades, eu não encontrei esse outro, pode ser que tenha, mas a gente vai, enfim... Está lá no final tem outro. Ok. Mas não tem problema que você tenha cadastrado o Unesp, mas a orientação tem sido a gente cadastrar no outro, que esse sistema vai ser aprimorado, né? Por enquanto a gente usa ele meio emprestado. Tá ok. Bom, gente, eu acho que a gente teve um ótimo início, né? Início de atividades do SIG, eu não tenho dúvida de que foi uma contribuição importante que o trabalho da Nilde vai aportar. Agradeço também a participação de todos, das orientadoras, assim, tem colegas, eu vi que tem pessoas da Guiné-Bissau aqui também, dos bolsistas, enfim, acho que isso mostra o quanto a gente está unido, o quanto a gente tem interesses, o quanto a gente valoriza o trabalho do outro, e acho que isso é que dá a liga para uma rede. Acho que alguém tem o microfone aberto. Eu acho que isso que dá a liga para uma rede, né? Que fortalece os nós, essa participação, essa empolgação, essa vontade de ver as coisas acontecendo. Eu fiquei muito contente, foi assim foi um desafio para a gente conseguir efetuar esse SIG, né? Tivemos várias demoras e a gente, enfim, penou um pouco, né, para conseguir efetivar, mas acho que com certeza vai ser um instrumento extremamente importante para a gente continuar aí fortalecendo a rede e fortalecendo o nosso trabalho. Eu agradeço a todos, a gente vai encerrar, né? Não esqueçam ali de registrar então a presença, e lembrando que dia 14 a gente vai mandar convite, a gente vai ter a inauguração oficial, a gente vai estar passando a programação para todo mundo. Obrigada.